Olha, desde o início da pandemia, muita coisa mudou, principalmente no que se refere aos hospitais e também a busca da população por atendimento médico. O Café Expresso vai ouvir agora o médico, que é diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, Adroaldo Malman. Doutor, bem-vindo ao Café Expresso, e a gente quer começar entendendo qual é hoje a situação atual da pandemia em Passo Fundo. Bem, é importante nós colocarmos que, felizmente, hoje nós estamos bem melhor quando nós estávamos no mês de maio, junho e julho. O número de casos tem diminuído, o número de pessoas que têm chegado clinicamente no hospital, no sentido de piora do quadro clínico, estão melhores, estão chegando num outro nível, estão chegando mais precocemente com a doença, e acho que isso é um fator importante que tem caído muito o número de óbitos no Hospital São Vicente. Bom, doutor, já se passaram aí cerca de 7 meses, um pouquinho mais do que isso, desde o início da pandemia. A condição com que as pessoas estão chegando até o hospital tem sido melhor do que no início. Isso é bem claro que é outra situação clínica. Hoje, os mínimos sintomas, eu acho que a comunicação, eu acho que a televisão, a rádio, trouxe muita informação para a população. Então, os pequenos sintomas que o pessoal tem, que é dor de garganta, que é dor muscular, que é febre, eles têm procurado os recursos médicos para isso. E o diagnóstico precoce, nós sabemos que traz uma melhora no prognóstico, uma melhora na evolução das pessoas. Doutor, o senhor nos falou aí de uma situação um pouco melhor agora. A gente ainda está em meio a uma pandemia. O hospital, inclusive, fechou alguns leitos clínicos, 13 leitos clínicos que atendiam moradores aqui de toda a região. Exatamente. Nós fechamos alguns leitos clínicos porque não existe mais a demanda necessária do caso. E um outro dado importante que também a força-tarefa que nós tínhamos no hospital da emergência, nós também tivemos a oportunidade de fechar, porque o número de pessoas tem sido bem menor. Elas continuam sendo atendidas iguais, mas com outro número, com outro local, porque, felizmente, o número caiu. Agora, caiu, mas agora tem sol, tem verão, e nós temos que ter cuidado para que não tenhamos uma nova onda de infecção. Se nós observarmos o que foi esse fim de semana, do feriadão, que foi o primeiro feriadão, vamos dizer assim, depois da pandemia, onde as pessoas foram procurar sair de casa, ter uma nova vida, ter uma nova felicidade, sair de comunicação, as aglomerações começaram. E se começou a aglomeração, nós vamos ter certamente, do que, como você colocou, como colocado anteriormente, assim, daqui a 14 dias, como é que vai ser o resultado? Nós não sabemos. É olhar uma fotografia daquela praia lotada e dizer o seguinte: a gente conversa daqui a 14 dias, porque tem aí centenas de pessoas contaminadas. É uma questão matemática. Exatamente isso. O sol não quer dizer que terminou a pandemia. O calor não terminou a pandemia. Nós continuamos com a pandemia, com menor incidência, com menor número de óbitos. Mas se nós não continuarmos cuidando com máscara, com higienização, com distanciamento social, nós vamos ter piora novamente na contaminação das pessoas. A gente conversava também, doutor, alguns países já pensando em fazer lockdown agora, ou novamente, alguns já haviam feito, por conta de que estão enfrentando uma segunda onda, o que certamente pode ocorrer aqui. Exatamente. O que está acontecendo na Europa, que agora começa o outono e depois o inverno, eles estão pensando até já na Inglaterra fazer lockdown, porque o número de casos aumentou muito. Consequentemente, eles estão começando a bloquear. A abertura que foi feita para restaurantes, para teatros e cinemas, está sendo novamente tudo bloqueado. Lá na Inglaterra, há pouco tempo agora estava escutando no rádio, aonde que isso está trazendo o quê? Porque o número de contaminações está acontecendo. Está acontecendo, e isto, nós aqui com o verão, se nós continuarmos com aquela aglomeração, como você falou anteriormente, né, todo mundo junto na praia, conversando, chimarrão, trocando chimarrão com outras pessoas, a contaminação vai ocorrer. 14 dias depois, muitos terão um teste positivo. Isso não há dúvida, não há dúvida. Nós não terminamos a pandemia. Eu volto a repetir, nós estamos com claridade, estamos com calor, com sol. Isso não é fim da pandemia.
Nós continuamos com a pandemia com o mesmo índice anterior. Diminuiu os casos, mas nós temos que continuar nos isolando e nos cuidando, porque senão nós vamos ter um outro surto de pior aqui na cidade. Doutor, a gente faz alguns comparativos, não sei se estamos corretos ou não, mas a gente tem uma cidade a 70 quilômetros daqui, que é Erechim, que tem metade da população de Passo Fundo. Passo Fundo tem 200 mil habitantes, Erechim tem 100 mil habitantes. Passo Fundo tem 7.500 casos, Erechim tem 2.500 casos. Passo Fundo tem 170 óbitos, Erechim tem 15. Como é que se explica isso? Bem, eu acho que nós temos que analisar do início até agora. O que aconteceu? No início, nós estávamos até acima de Porto Alegre no de óbitos. Por que isso? Nós fomos fazer uma análise junto com os outros hospitais da cidade, por que estava acontecendo? A própria Secretaria de Saúde nos procurava e perguntava por que está acontecendo, nós temos um número de óbitos aqui. O que estava acontecendo é o seguinte, é que as pessoas estavam procurando tardiamente o recurso médico. Por que estavam procurando tardiamente o recurso médico? Essa é a grande dúvida que não sabiam o que era. A verdade é que depois que os meios de comunicação começaram a levar os dados para a população, trazer profissionais para fazer entrevistas em rádio, em televisão, na mídia impressa, começou a se observar que o número de óbitos começou a cair. E nós deixamos de ser comparados com Porto Alegre, porque nós estávamos, às vezes, em níveis anteriores, piores que Porto Alegre, porque a população estava procurando recurso tardiamente. Hoje não. As pessoas estão procurando precocemente. Provavelmente, lá na cidade de Erechim, que tem metade da população e teve menos casos, as pessoas tiveram maior conscientização disso e foram procurar precocemente. O que nós chegamos a observar aqui é que muitas pessoas não iam procurar o recurso médico nos ambulatórios, principalmente no caso de Petrópolis, que foi montado para isso, por uma situação única, com medo de ir para o hospital, porque estava, no início da pandemia, aquela informação, vai ao hospital, tem óbito, vai ao hospital, tem óbito. Na realidade, não é bem assim. Mas eu acho que aí que estava a grande questão. Doutor, como é que estão vocês, profissionais da saúde, dentro do hospital? A gente consegue imaginar a pressão que vocês precisam lidar diariamente. Eu me refiro a enfermeiros, a técnicos em enfermagem. Que nível de estresse estão trabalhando essas pessoas? Bem, hoje é menor, mas anteriormente era muito grande o estresse e muitas pessoas se entendem o porquê isso, tanto médico como enfermagem, técnico de enfermagem, fonoaudiólogas, fisioterapeutas. Por que isto? Porque o medo era de pegar a doença e levar essa doença para a sua família. Então a ansiedade, o estresse é bem frequente nesse meio. Hoje, o convívio, o tempo já, como você colocou, são 7 meses já que nós estamos evoluindo nessa pandemia, nós estamos sabendo evoluir, nós estamos conhecendo mais a doença, consequentemente nós estamos sabendo melhor como manuseá-la. O pessoal está com mais experiência, coisa que não se tinha antes. Não se conhecia o que era a doença, de como é que ela podia evoluir. Ainda não se conhece muito, mas as publicações científicas mostram que nós devemos manter esses itens que eu falei anteriormente, que é distanciamento, que é higiene das mãos, que é a máscara, que isso traz realmente segurança. E hoje, os profissionais que antes eram muito contaminados, tanto médicos como enfermagem, hoje o índice está bem menor. Por que será? Porque a experiência, nós estamos aprendendo com ela. São 17% aproximadamente entre todos os casos positivos em Passo Fundo de profissionais da área da saúde. Também é claro, porque aqui é um polo, uma referência nesta área. Exatamente, porque os pacientes que chegaram a nós eram pacientes, por ser referência, os pacientes chegavam em estado muito ruim, né? Por quê? Porque geralmente o pessoal chega com alguma comorbidade. É isso que geralmente leva ao óbito. Pois é, só para a gente fechar aqui, doutor Malman, o que é determinante, se é possível fazer essa afirmação, para uma pessoa ir a óbito por Covid? O que vocês já entenderam durante esse período todo? Bom, nós não só entendemos, como as publicações científicas mostram claramente que as comorbidades são facilitadores para levar o paciente ao óbito. Hipertensão arterial, obesidade mórbida, diabetes, fumo, doenças pulmonares, asma, doença bronquopulmonar obstrutiva crônica, que é uma consequência do problema do fumo, esses são fatores muito grandes que levam a esse processo. Então,
a comorbidade é um facilitador para o óbito. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Um bom dia de trabalho no Hospital São Vicente. Obrigada. Obrigado. A gente volta agora para o estúdio da rádio. Gerson. Valeu, Thaís.